Espírito Santo, nós pedimos a Ti por uma visitação neste lugar. Nós queremos entrar onde nós não conseguimos acessar ainda. Senhor Deus, tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que está frio, ó Pai, nós oramos a Ti. Venha com o Teu fogo, Senhor. Acenda a chama em nossos corações, nos desperte, gere um ambiente profético aqui dentro deste lugar. Oh Espírito Santo, nós Te pedimos, venha com a Tua presença aqui neste lugar. Nós dependemos de Ti, reconhecemos que sem Ti nada somos, Senhor. Venha, Senhor, construa em nossos corações tudo aquilo que o Senhor quer construir, para a honra e glória, Senhor, do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, triste é a realidade da igreja hoje. A realidade a qual estamos vendo. As pessoas hoje já não querem mais saber de orar, não querem mais saber de ler a Bíblia. Infelizmente, a frieza espiritual tem tomado conta do povo de Deus. O povo de Deus que deveria estar levando a santidade para o mundo, está trazendo o pecado para dentro da igreja. E infelizmente, meus irmãos, não estamos mais vendo pessoas famintas, sedentas. Hoje você vai a um culto e o que acontece? As pessoas já não sentem mais a presença de Deus. Elas entram na igreja e saem do mesmo jeito que entrou. O que está acontecendo? Infelizmente, o fogo do Espírito tem se apagado nos nossos corações. Nós estamos deixando de amar a Jesus de todo o nosso coração. Sabe? Nós temos colocado outras coisas como prioridade. Nós não estamos dando tempo para o Senhor. Infelizmente, o estado da igreja hoje é triste, meus irmãos, é triste. Infelizmente, você vê cada escândalo acontecendo. Você vê pessoas que abandonam a fé. Você vê os jovens vão à igreja, mas saem como se nada tivesse acontecido. Eu escutei que antigamente os jovens eles iam às igrejas e eles queriam ser os próximos pregadores. Hoje os jovens eles vão à igreja e quando saem eles continuam praticando o pecado e as mesmas coisas. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes o ambiente a qual eles estão indo não está tendo a presença de Deus. Nós, homens e mulheres, nós somos responsáveis pela presença de Deus aqui dentro dessa casa. Os pastores não são somente eles responsáveis. Quando você entende a responsabilidade, você já não joga com o pastor. Porque muitas vezes nós vemos a igreja e nós vimos que nada aconteceu. Por quê? Porque o ambiente espiritual não foi gerado. O ambiente espiritual é gerado dentro da nossa casa. O ambiente espiritual é gerado dentro do nosso quarto de oração. Escute, a palavra de Deus ela é espiritual. Então o ambiente também precisa ser espiritual. Não tem como uma palavra espiritual ser transmitida no ambiente carnal. Estão me entendendo? Amém. A palavra de Deus é espiritual. O ambiente precisa ser espiritual. Porque aonde o Espírito de Deus está, ali há poder, ali há cura, ali há transformação. Então o que está acontecendo? A realidade é que o Espírito Santo já saiu de muitas igrejas e as pessoas nem sabem. Tem muitos lugares que as pessoas pensam que a presença de Deus está lá, mas a realidade é que não está. É emocionalismo, é emoção, sabe? A carne do homem leva ele a fazer loucuras. E aí você vê as pessoas se jogando no chão, as pessoas rodando, e muitas vezes aquilo lá é promovido pela carne, não é promovido pelo Espírito. Porque quando o Espírito Santo toca a transformação, você sai do culto, poxa, depois desse culto, não posso mais perder tempo com coisas banais, porque Jesus está voltando e eu preciso acelerar a sua vida. Amém. A Bíblia diz apressando e esperando. Eu apresso a volta de Jesus em oração e eu aguardo em santidade. Triste é a realidade, meus irmãos. Triste é. As pessoas não querem gastar tempo com os joelhos dobrados. Sabe por quê? Porque hoje está tudo muito fácil. Nós conseguimos as coisas, nós esquecemos do Senhor como primazia. Precisamos voltar ao primeiro amor, a chama do Espírito, ao fogo, paixão pelo Senhor. Aleluia. Estamos nos últimos dias. Escute, a pressão nesses últimos dias vai ser tão forte que quem não estiver com o joelho dobrado vai cair. Escuta aqui o que eu estou te dizendo. Vai vir algo tão forte sobre o mundo nos próximos dias. Vocês verão e se lembrarão das minhas palavras. Algo forte está prestes a acontecer. O fim dos tempos, Satanás ele tem 3 pontos. E ele vai atingir e está atingindo.
Primeiro, família. Os jovens, os adolescentes hoje já não querem mais saber de casar. Querem saber de ficar com uma e fica com outra e fica nessa imundícia, nessa impureza. Deus criando um homem, tendo relação com uma mulher. E o Romanos 1 vai falar que Deus derramou a sua ira sobre eles, porque eles se entregaram às suas paixões, homens para com homens e mulheres para com mulheres. Quando Deus cria um homem, Ele não cria. Escute aqui, eu vou fazer algo para você entender. Quando Deus foi criar você, Ele olhou para o pássaro, Ele falou, não, dessa maneira não. Então Ele olhou para a árvore, Ele falou, não, dessa maneira também não. Então Ele olhou para o leão, Ele falou, também não. Mas então Ele decidiu olhar para as águas. E quando Ele olhou para as águas refletiram o seu rosto. E Ele disse, é desse jeito que eu vou criar o homem, a minha imagem e a minha semelhança. Aleluia. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Quantos estão entendendo? Estão entendendo? E Satanás ele vai vir com força, meus irmãos, para derrubar famílias. Nos últimos dias será raro um homem e uma mulher de mão dadas, com crianças passeando pelas ruas. Vocês verão isso que eu estou falando, vai ser raro. Porque Satanás ele tem investido forte nessa geração. Ele tem investido forte, mas eu creio que ainda dentro da igreja existem pessoas clamando, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia daqueles jovens. E sabe, é muita picuinha. Satanás às vezes ele tenta semear, por isso nós não podemos dar brecha nesses últimos dias. Precisamos estar firmes no Senhor, com o nosso coração enraizado na palavra dEle. Aleluia. Segundo ponto, Israel é o relógio de Deus. Se você for observar o cumprimento escatológico, quando eu falo escatológico, eu estou falando do fim dos tempos. Escatologia significa os últimos dias. Se você for observar os cumprimentos escatológicos, todos eles acontecem por Israel. E nós estamos ouvindo, Israel ataca não sei o quê. Israel foi atacado, não é verdade? Sim, por quê? Israel é o relógio de Deus, meus irmãos. Israel é onde Deus primeiro colocou o seu olhar para depois colocar para a gente. Começou tudo com eles. A história começou com eles. Deus começou a fazer grandes feitos com eles. Mas o que acontece? Hoje estão cegos. Não creem em Jesus. Acreditam que Jesus foi apenas um profeta, um agitador qualquer, como diz a canção. Estão cegos. E nós estamos vendo. Israel será bombardeado. Deixe-me te dizer uma coisa. Se alguém disse a você que irá melhorar as coisas, não irá. Só irá piorar, meus irmãos. Só irá piorar. Se alguém falou para você que as coisas do mundo vão melhorar, essa pessoa está mentindo. Se prepare para o que está prestes a acontecer nos próximos dias. Se prepare. Nós vamos ver horrores. Escute, meus irmãos. Se não estivermos com o coração fundamentado na palavra, escute, nós seremos influenciados pelos escândalos. E o terceiro ponto, e último, a igreja. A igreja será perseguida de uma maneira tão forte, meus irmãos. Se prepare. Ontem nós recebemos um vídeo que lá na Ucrânia, uma igreja foi perseguida por civis, acho que era tipo um narcisismo 2.0. Eles estavam perseguindo pessoas. Lá na Nigéria, mais de 5.000 cristãos já foram mortos por causa da perseguição do Evangelho. Existem muitos outros países que são perseguidos. Escute aqui, nós estamos em um país a qual podemos nos adentrar dentro de um templo e poder adorar ao Senhor. Aleluia. Mas escute, nos últimos dias nós sofreremos perseguição a ponto de pessoas colocarem uma arma na nossa cabeça e falarem: nega Jesus, eu vou matar você. E qual será a sua resposta? O que você faria se alguém disser a você: negue a sua fé, ou eu te mato? Que a prova disso, Mateus 24 é o sermão escatológico, é Jesus pregando o fim dos tempos. Mateus capítulo 24, versículo de número 9. Observe o que diz esse texto. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Mateus 24, versículo 9. Observe isso. E vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que o texto está dizendo? Que ainda vai vir um
forte pela igreja. Tão forte pela igreja, a ponto das pessoas olharem para nós e elas não iam mostrar. Sabe por quê? Porque o nosso estilo de vida, que é o estilo santo, condena o estilo de vida deles. O estilo de vida a qual nós adotamos, a qual nós vivemos, é um estilo que não é daqui. Então preste atenção nisso. Eu aprendo a ser um homem de acordo com a Bíblia. O povo na terra aprende a ser um homem através de outras pessoas, através de influências. Eu aprendo a ser um homem olhando para Jesus. Quantos estão entendendo? Amém. Então o caráter a qual eu possuo não é dessa terra, é um caráter eterno. Aleluia. Ou seja, tudo pode ser abalado, mas o meu caráter não, porque o meu caráter não é passageiro. Eu não busco fama, eu não busco poder, eu busco conhecer Jesus, porque eu fui criado, meus irmãos, para conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Amém. E Ele é digno da nossa oração, Ele é digno da nossa honra, e se prepare, virá uma perseguição intensa aos nossos corações. Escute aqui, e você pode me dizer, mas eu não vou negar Jesus. Eu também digo isso, eu também não vou negar Jesus. Mas escute, Pedro, ele falou que não negaria Jesus, mas o que aconteceu? Ele negou. Pedro disse: Senhor, se necessário eu até morro por você. Vamos ler o texto, Mateus capítulo de número 25. Perdão, meus irmãos, eu não lembrei disso. Mas Mateus, ele vai relatar isso, que Jesus fala: Pedro, você ainda me negará, quando Galo cantar 3 vezes. E Pedro disse: Senhor, se necessário, eu ainda morrerei contigo. Mas Pedro diz isso amando Jesus no amor filéus. Mas ele pensava estar namorado. Como assim? Exatamente, no grego a palavra amor, ela tem muitos significados. Como por exemplo, no português, se eu digo a você que eu te amo, mas que tipo de amor que eu estou dizendo? Agora no grego a pergunta tu me amas, ela é direta. Como por exemplo, o amor storge no grego é o amor familiar. O amor filéus é o amor de amigo. O amor ágape é o amor sacrificial, é o amor que você se entrega, é o amor que Jesus deu por você. Então quando alguém pergunta, você me ama? Eu digo sim, mas que tipo de amor que eu estou dizendo? No português tem como esconder o verdadeiro significado, mas no grego, no hebraico não tem como. Então o que acontece? Pedro, ele diz amar Jesus, mas ele diz estando no filéus, mas ele pensava estar namorado com meus irmãos. Pedro pensava que amava Jesus a ponto de dar a sua vida por Ele, a ponto de morrer por Ele, a ponto de se entregar por Ele. Mas escute, as suas palavras elas só são validadas nas atitudes se elas estiverem enraizadas no seu coração. Só há validade no que o homem fala se estiver enraizada no seu coração. E o que acontece? Chega o momento da crucificação e Pedro nega Jesus. Mas meus irmãos, Pedro negou Jesus, se arrependeu. Não é sobre como começa, é sobre como termina. Sabe por quê? Porque Pedro começou amando Jesus como um amor de amigo. Nós não começamos amando Jesus a ponto de morrer por Ele, a ponto de se entregar por Ele. Mas Pedro termina a sua vida, escute, morrendo por Jesus. Ele começa a sua caminhada não estando disposto a morrer, mas ele termina a sua caminhada morrendo por Jesus. Ele morre numa cruz de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E o que nós vemos na caminhada de Pedro? O amor dele foi transformado. O amor dele era filéus, ele tinha Jesus como amigo, mas esse amor ele foi transformado. Escute, o nosso amor por Jesus precisa ser transformado diariamente. Nós não podemos nos contentar com o amor que temos hoje. Sabe por quê? Porque o que vai sustentar um homem e uma mulher de fé nesses últimos dias é o seu coração apaixonado por Jesus. Se você não tiver com o seu coração apaixonado por Jesus, escute, Satanás vai lhe oferecer bandejas, vai lhe oferecer pratos e você não irá resistir. Nós percebemos que o amor dele foi transformado. Você pode hoje dizer que morreria por Jesus, mas só o Senhor conhece o seu coração, assim como Ele também conhece o meu. Hoje o seu amor por Jesus pode estar sendo um amor ágape, que é um amor sacrificial.
Pode estar sendo o amor filial, que é um amor de amigo, mas deixe-me te dizer uma coisa: o Espírito Santo tem poder para pegar o seu coração e derramar mais paixão por Jesus, e derramar mais amor por Jesus, a ponto de você entregar a sua vida por Ele. Nós tratamos Jesus como qualquer coisa, como qualquer pessoa, amamos Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Não, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa devoção. Nós precisamos entender que o que vai nos deixar de pé nesses últimos dias é um coração apaixonado, um coração ardente pelo Senhor. Sabe por quê? Porque quem se prostra diante de Deus não se prostra diante do mundo, mas quem não se prostra diante de Deus vai se prostrar diante do mundo. Quer você queira ou não, todos os homens, escute, Satanás não teme homens e mulheres que cantam, que pregam, que fazem as obras do Senhor, não. Satanás teme homens e mulheres de oração, que dobram os seus joelhos no quarto e continuam dizendo: Senhor, eu dependo da Tua presença, Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor. Satanás teme, meus irmãos, ao ver um homem e uma mulher posicionados diante de Deus. Ele não teme grandes pregadores, ele não teme famosos. Satanás teme homens e mulheres de oração, homens e mulheres de coração pelo Senhor. Que a pressão será forte. Por isso que nós precisamos estar enraizados na palavra. Precisamos estar enraizados com o nosso coração no Senhor, porque se não estivermos firmes no Senhor, escute, Satanás irá nos atacar e nós não iremos resistir às coisas que Ele irá nos oferecer. É necessário nesses dias paixão por Jesus e renúncia. Nós não podemos perder mais tempo. Escute, Ele está à porta. É tempo de vigiarmos. Você vai ver que quando Jesus está indo para a crucificação, Ele chama os discípulos para vigiar. Para vigiar Jesus, para que se desse algum guarda. E o que acontece? Os discípulos estão dormindo. Poxa, Jesus diz: vocês não conseguem ficar comigo pelo menos uma hora? Uma hora. Falta pouco, meus irmãos. Falta pouco para Ele voltar. Ele está às portas. E Ele vai rasgar os céus. E Ele virá fazer justiça à sua igreja. E Ele irá condenar os ímpios por todos os seus feitos. Mas nós precisamos entender que se o nosso coração não estiver firme na palavra, escute, nós precisamos fundamentar os nossos corações na palavra. Precisamos voltar a olhar as Escrituras. Precisamos voltar a nos impressionar com o simples. Pô, eu estou lendo aqui, Jesus ressuscitou morto. Pô, eu me impressionar com o simples. Precisamos voltar a nos impressionar com as coisas simples. Não estou dizendo que não precisamos da revelação da palavra, mas escute, precisamos voltar a nos impressionar com as coisas simples da palavra. Puxa, Jesus ressuscitou um morto, Jesus curou um cego, Jesus levantou um paralítico. Sabe, essas pequenas coisas. Às vezes nós estamos criando coisas na nossa mente, mas o que vai nos sustentar é a simplicidade, é uma vida de oração, é uma vida de leitura. Escute aqui, meus irmãos, estamos prestes a ver coisas terríveis no mundo. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Agora escute, nesses últimos dias, a tempo a qual nós estamos vivendo, Lucas 12:56, vai dizer o seguinte: hipócritas, vocês não sabem discernir a face do céu e da terra, como não sabeis discernir o tempo de agora? Ou seja, Jesus está dizendo que é mais fácil ter um discernimento espiritual do que ter um discernimento natural. Olha lá, hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Ou seja, nós estamos sabendo discernir quando vai chover, quando vai vir tempestade, quando vai vir todas essas coisas da natureza, mas nós não estamos sabendo discernir o que é do Espírito. Ou seja, uma falta de discernimento espiritual no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque quando você não entende o tempo a qual você está, você tem um posicionamento errado. Agora, quando você entende o tempo a qual você está, você tem um posicionamento correto. Então, pera, Jesus está voltando, então a minha vida deve estar alinhada. A falta de discernimento produz falta de posicionamento. Quando você não entende o tempo que você está, a estação que você está, a estação a qual estamos vivendo, o seu posicionamento não está de acordo com aquele tempo. Entendem?
Glória a Deus. Escute aqui isso que eu vou te dizer, é muito forte isso, preste atenção. Nesses últimos dias, a qual estamos vivendo, Deus está procurando homens e mulheres que não negociarão a verdade, nem que se tiver que custar a sua própria vida, mas eles vão denunciar o pecado. Amém. Homens e mulheres que vão olhar para o pecado e dizer: pecado continua sendo pecado. Ver pornografia continua sendo pecado. Desobedecer o pai continua sendo pecado. Trair a sua esposa continua sendo pecado. Escute isso agora, meus irmãos. Vamos ver João Batista, um homem temente ao Senhor. João Batista passa 30 anos no deserto para pregar 2 ou 3 e morrer. Como assim? O cara se preparou 30 anos, crescendo no Senhor, crescendo em graça, em conhecimento, para pregar 2 ou 3 anos e morrer? Sim, o tempo que João Batista pregou foi o suficiente para preparar a volta de Jesus, para preparar o caminho para Jesus. Agora entenda isso. João Batista, ele cresce no Senhor, no deserto, e ele começa a conhecer mais do Senhor. Ele recebe tudo aquilo que o Pai quer fazer naquele tempo. Estão entendendo? Ele recebe. E o que acontece? Acontece que então ele vai pregar, e multidões se arrependem, meus irmãos. Acontece um mover sobrenatural quando João Batista abre a boca. João Batista abre a boca, o Espírito Santo fazia a obra. Sabe por quê? Porque homens e mulheres que carregam o coração de Deus, eles transmitem o que Deus quer falar. Amém. João Batista, escute, isso é poderoso demais. Ele pregava e multidões se arrependiam. Multidões criam que somente o Senhor era Deus. Ele batizava as pessoas. Mas chega um momento na vida de João Batista que apontar o pecado custa a sua própria vida. Que não negociar a verdade custa a sua própria vida. Vamos ler Mateus capítulo 14. Vamos observar o que aconteceu. João Batista pregava. Vamos lá. Olha o momento que chegou na vida de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não tinha visto possibilidade, está denunciando pecado, e querendo matá-lo, tentou o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui um prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou decolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. O que aconteceu? João Batista havia denunciado o pecado. Herodes, é errado você possuir a mulher do seu irmão. Ele viu o pecado e ele denunciou. Mas o que aconteceu? Denunciar o pecado custou a sua própria vida. João Batista denunciou o erro, e ele denunciar o erro custou a sua própria vida. Mas escute, João Batista não negociou a verdade, custou a sua própria vida, mas ele não negociou os princípios e valores do reino de Deus. Aleluia. Agora entenda isso. Nesses últimos dias, o reino de Deus. Nossa própria vida, mas nós iremos denunciar o pecado. Satanás não terá poder. Se há uma vida de oração, é o que dissipa as trevas. Porque aonde as trevas, quando o homem se dobra, a luz vem e dissipa tudo aquilo que há de ruim. Sabe? Homens e mulheres de coração, apaixonados por Jesus. A caminhada com o Senhor não é sobre pregar, sobre fazer a obra, sobre cantar. A caminhada com o Senhor é sobre um coração apaixonado por Jesus. Amém. Um coração que ama a sua palavra mais que tudo. Amém. Um coração que ama estar com Ele. Aleluia. Você não foi criado para ter grandes
posses, para ter grandes casas, para ter mansões, carros. Não, você foi criado para glorificar o nome do Senhor. Amém. E através da sua transformação interior, Ele trabalha na transformação exterior. Por quê? Como assim? Eu me converti, então meu casamento começou a dar certo? Sim, sabe por quê? Porque a transformação não foi por fora, foi por dentro. E por acontecer por dentro, então começa a acontecer por fora. Estão entendendo? Porque Adão tinha tudo, não é? Porque ele tinha bens. Porque a transformação não é quem ele é, deixou de ser. Porque quem ele era estava dentro dele, não era o que era fora. Ou seja, a transformação, os bens materiais, eles são acompanhados pela transformação interior. A transformação que há dentro de mim, de você. Nós precisamos entender, meus irmãos, que os dias a qual estamos vivendo, Deus está procurando homens e mulheres que não vão negociar a verdade. Não vão negociar, que vão olhar para o pecado e vão dizer: pecado é pecado e você precisa se arrepender. Você quer ver uma coisa? Isso aqui vai causar temor no seu coração. Coloque Ezequiel 3,17. Olha esse texto, Ezequiel 3,17. Olha isso, olha a gravidade de você fechar sua boca quando você vê uma pessoa pecando. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Olha isso. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, o Senhor já disse a nós, o ímpio vai morrer, se quer se continuar no pecado, agora olha lá. E tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Olha mais. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, se eu vejo um homem pecando e eu não alerto o ímpio daquilo que ele está fazendo, o Senhor vai cobrar o sangue de mim no último dia. Versículo próximo. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua iniquidade, você pregou, cara, é errado o que você está fazendo, mas ele não quiser se converter, olha lá, mas ele não se converter da sua iniquidade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Sabe por quê? Porque nós pregamos por dois motivos: para que a pessoa se arrependa e ela crê que Jesus é o Senhor. Segundo, se ela não quiser se arrepender, ela não terá desculpa no último dia, porque aquele dia Deus enviou o servo dela, mas ela não quis se arrepender. Vamos lá. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, ela falando de crente, aqui os discípulos, não vamos usar essa palavra, vamos usar discípulo. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele o tropeço, ele morrerá. Porque tu não avisaste, o seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que não peque, ele não pecar certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Ou seja, precisamos soar a trombeta de arrependimento não somente lá fora, mas também para os irmãos aqui dentro. Quem não confessa pecado, escute aqui, quem confessa pecado é porque não confessou tentação. Isso é forte, porque às vezes você comete o pecado, mas em vez de você confessar para o seu irmão que você estava passando por aquela fraqueza, você caiu. Quem não confessa a tentação, confessa pecado. Sabia? Isso é forte. Se você não confessa o que você está passando, você vai confessar o que você passou. Que foi o quê? A prática do pecado. Nesse meio aqui, o povo de Deus, nós precisamos ter pessoas a qual nós confiamos nos nossos corações. Nós precisamos encontrar pessoas a qual nós vamos nos abrir. Cara, eu estou passando por isso. Cara, está difícil essa situação. Sabe por quê? Porque às vezes tem na minha vida o que não tem na sua. E muitas vezes tem na sua o que não tem na minha. E esse é o corpo de Cristo. Nós somos edificados, somos transformados porque há um Espírito que é Aleluia. Santo. E Ele nos instrui segundo os seus mandamentos. Amém. Você está disposto a morrer por Jesus? Nós precisamos acordar, meus irmãos, dispostos a morrer por Jesus. Nós precisamos estar preparados para morrer. Acorde pronto para morrer. Porque se você não aprender a morrer, você não vai aprender a viver. Você só vai saber viver quando você aprender a morrer. Porque a Bíblia diz que se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele permanece só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Você já parou para pensar?
Há inúmeras pessoas que serão tocadas através das palavras que saem da nossa boca. Muitas pessoas, observe o texto agora de Isaías 58:1. Quero vibração agora, hein? Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz com a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Parou aí. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz e anuncia ao meu povo o quê? Como assim clamar? E a casa de Jacó os seus pecados. No tempo a qual nós estamos vivendo, nós precisamos tocar as trombetas nas ruas. Precisamos tocar as trombetas na igreja de que pecado continua sendo pecado. Pessoas serão tocadas através do que você falar. Pessoas se aproximarão do Senhor através do que você falar. É tempo de soarmos a trombeta, meus irmãos. É tempo de dizermos pecado continua sendo pecado. Fazer coisas que ofendem o caráter de Deus continua sendo pecado, mas nós não podemos negociar a verdade. Entenda isso. João Batista pregava e as pessoas se arrependiam. Deus concedeu o poder à sua igreja e nós pregaremos e as pessoas se arrependerão de seus pecados. Escute, em tempo de avivamento, as pessoas que usam drogas, elas chegam no altar e elas derramam tudo aquilo que é impuro. Os homens se arrependem. Escute, está prestes a vir um avivamento sobrenatural sobre a nação brasileira. Deus irá soprar um sopro. Escute, o sopro de vida sobre o pulmão da igreja, ela vai voltar a respirar. Sabe por quê? Porque se a perseguição ela vier hoje, nós não vamos estar prontos. Por isso que Deus vai enviar um avivamento tão sobrenatural. Escute, vocês verão o que Deus estará fazendo nos próximos dias. Escute, é forte isso. Já são inúmeras profecias de que é no Brasil que vai começar o maior avivamento da história da humanidade, meus irmãos. É conosco, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos profetizarão, nossos velhos sonharão e os jovens terão visões. Eu quero dizer uma coisa aos pais aqui nessa manhã. Vocês são responsáveis pela vida do seu filho. Eu não tenho autoridade para falar como um pai por experiência vivida, mas eu tenho experiência para falar à luz da palavra. Eu tenho essa autoridade, escute isso. E pelo que eu aprendi com os meus pais, nós vemos uma geração incrédula, uma geração que não crê em milagres, que não crê que Deus pode levantar um morto, que não crê que Deus pode levantar um paralítico. Eu creio nisso, meus irmãos. Vocês creem? Deus pode fazer isso, Ele ainda faz milagres. O Deus de Israel é o mesmo Deus de hoje. Amém. Agora entenda isso. Estão nascendo incrédulos. Por quê? Porque o pai e uma mãe, ele está negligenciando o fogo dentro da sua casa. E o que acontece? Eles nascem. E como esse mundo está carnal, eles estão nascendo num ambiente como se a casa estivesse como um mundo. Então escute, um pai e uma mãe que não gera um ambiente espiritual dentro da sua casa, está gerando uma mentalidade carnal no seu filho. Meu Deus. Por isso que eu digo isso, um pai e uma mãe é responsável pela vida espiritual do seu filho até que ele cresça. Escute isso. Os jovens, os adolescentes não querem mais saber de vir à casa do Senhor. Por quê? Porque não há um ambiente espiritual por pais e mães. Pais e mães que muitas vezes vão à igreja, mas estão negligenciando a vida de oração, negligenciando a vida de leitura da palavra. Você é responsável pela vida espiritual do seu filho. Entenda, o seu filho não é seu. O seu filho é um profeta do Senhor. Aleluia. O seu filho é um evangelista do Senhor. Aleluia. O seu filho não é seu. Ele foi feito para habitar em lugares altos, na casa de Deus. Amém. Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, escute, você vê. O povo antigamente, eles criam em Deus, o povo de Israel, porque era tudo espiritual. Deus fazia com fogo, Deus vinha com nuvem sobre aquele lugar. E por que hoje não acontece? Porque a mentalidade está carnal. Até o povo que não era de Israel sabia que Deus existia, porque via os feitos, via os milagres. E o que está acontecendo? A geração está carnal. Mas pais e mães vão quebrar isso, escute. Pais e mães vão quebrar isso com um ambiente espiritual gerado dentro da sua casa. Amém. Porque aonde o Espírito Santo está, toda a cadeia, toda a mentira, toda a treva é dissipada, porque ali há poder, meu irmão. Amém. Nós precisamos entender isso. O ambiente espiritual precisa ser gerado na nossa casa. Os nossos filhos, os filhos de vocês precisam estar inseridos nesse
lugar. Precisam estar inseridos no lugar onde o Espírito Santo está. Porque os seus filhos, eles só vão amar o Deus que você ama. Eita. Eles não irão amar o que você não ama. Eles têm você. Escute, vocês são referências prioritárias dos seus filhos. Ai, Jesus, nos ajuda. Eles olham para você. E muitas vezes eles vão encontrar uma paternidade de Deus que eles encontram em vocês. Por quê? Porque muitas vezes tem muita gente que não consegue acessar a Deus porque não tem uma paternidade dentro de casa. E tem um detalhe: além de ter pessoas órfãos de pais vivos, existem pessoas órfãos do Deus vivo. Porque Deus quer ser pai, mas você não quer receber esse amor. Então escute, você que é pai e mãe, eu digo com muito amor: promova um ambiente onde o Espírito Santo vai estar dentro da sua casa. De você escutar choros de madrugada e a sua filha está sendo batizada com o Espírito Santo. Ela fala: Senhor, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas eu recebi o toque de Deus. Sabe, porque onde o Espírito Santo está, ele quebra aquilo que é natural e ele coloca aquilo que é espiritual. Vocês estão entendendo? Nesses últimos dias, Deus quer homens e mulheres espirituais. Aí sabe o que acontece? Olha a mente do natural. Ele vem ao culto e ele fica olhando a pessoa que está cantando, ele fica olhando a pessoa que está ministrando, ele fica olhando o guitarrista, o baterista, mas ele não consegue olhar para o Senhor, porque a sua mente é natural. Ele olha para aquilo que está aqui, ele não olha para aquilo que está lá. Vocês me entendem? Então, a falta de um homem espiritual dentro de você é a causa de você não estar vivendo os feitos e milagres de Deus. Homens e mulheres posicionados que vão denunciar o pecado. Denunciar, nem que se tiver que custar a sua própria vida. Agora escute isso: ou você está denunciando o pecado, ou você está praticando o pecado. Meu Pai. Ou é um ou é outro. Não tem como andar de mão dada com os dois. Santidade e pecado não tem como. Ou você denuncia aquilo que ofende o caráter de Deus, ou você está praticando aquilo que ofende o caráter de Deus. Nós precisamos entender que nesses dias Deus está procurando pela terra homens e mulheres tementes a Ele. Hoje há poucos, mas nessa manhã Deus quer construir algo no seu coração. Eu creio nisso. Amém. Deus quer construir algo. Essa é uma mensagem de posicionamento. Nós precisamos entender que o tempo a qual estamos, precisamos nos posicionar. Observemos João Batista, meus irmãos. Vamos ver o que João Batista fez. Ele olhava para o mundo e ele sentia as dores de Deus. João Batista pensava como o Senhor pensava. João Batista olhava para o mundo como o Senhor olhava. Mas por quê? Como que esse homem tinha... como que ele era tão aguçado profeticamente? Sabe o que acontecia? Ele tinha intimidade com Deus. E por ter intimidade com Deus, ele sofria as mesmas dores que o Senhor sentia. Deus está procurando homens e mulheres para colocar nos seus corações os seus sentimentos. Deus está procurando homens e mulheres para chorar com Ele. Homens e mulheres que vão chorar pelo pecado da nação. Homens e mulheres que vão chorar por aquele que está indo para o inferno. Deus está procurando homens e mulheres para chorar com Ele. Jeremias. Existem 3 textos em que vai relatar um coração ferido, triste, em lágrimas pelo pecado da nação. Depois busca os textos: Jeremias 9:1, Jeremias 13:17, Jeremias 14:17. Vai mostrar um coração, Senhor, doendo porque o povo estava em pecado, o povo estava sendo entregue a outras nações. Olha isso, olha a gravidade, meus irmãos. Ezequiel 22, 30, 31. Observe isso. Olha isso. Deus destruiu um lugar porque ele não encontrou um coração escolhido. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. Então o que aconteceu? Deus destruiu aquele lugar porque ele não encontrou um homem que chorasse pelos pecados daquela nação. Hoje Deus não destrói o mundo porque a igreja está nela. Então Deus olha para o mundo e certamente há ira, mas também há amor. Mas no momento em que estão entristecendo o Senhor, ofendendo o seu caráter, ele olha para a igreja e ele não destrói o mundo porque ali ele encontra misericórdia. No meio do seu povo,
Deus está procurando homens e mulheres que vão chorar. Salmo 119, 136 vai dizer o seguinte. Observe esse texto. Salmo 119, 136. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Ele demonstra um coração triste, um coração que está sentindo a dor por aquele que não está guardando a lei do Senhor, que não está vivendo de acordo com os princípios do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos chorar por aquilo que o Senhor chora, precisamos nos alegrar com aquilo que o Senhor se alegra, precisamos voltar à simplicidade e querermos somente Jesus e nada mais, nos voltarmos ao primeiro amor. Deus está procurando homens e mulheres que vão sentir os sentimentos de Deus, aquilo que Deus está sentindo nessa geração, aquilo que Deus quer fazer. Tem um outro detalhe: nós olhamos para a Bíblia e vemos os feitos de Jesus, mas nós estamos muito presos naquilo que Ele já fez, e não naquilo que Ele quer fazer, e naquilo que Ele irá fazer. Nós estamos presos aqui. Jesus ressuscitou, Jesus morreu por mim e por você, e nós paramos aqui. Mas nós precisamos entender que nós somos homens de Deus, como Elias, como João Batista, e o que Ele quer fazer, Ele quer usar nós. Amém. Nós temos que parar de ficar presos naquilo que Ele já fez, e olharmos para aquilo que Ele quer fazer, e aquilo que Ele irá fazer. Estão entendendo? Olhar para frente. Porque escute, um homem de Deus, onde não há esperança, ele olha para onde tem esperança, que é lá na frente, que é lá no futuro. Homens e mulheres posicionados nessa geração, homens e mulheres que vão chorar aos pés do Senhor, que não negarão a palavra do Senhor, nem se tiver que custar a sua própria vida. Agora escute, eu vou te passar o segredo para você acessar o coração de Deus, para você olhar para o mundo como o Senhor olha, para você sentir as dores que o Senhor sente. Meus irmãos, é impossível você ver um ímpio praticando pecado e o seu coração não doer por isso. Não tem como. Se o seu coração atualmente está frívolo mediante o pecado, sabe por quê? Escute isso: a sua falta de oração te faz olhar de maneira fria para o homem que está pecando, e por causa disso o seu coração sintoniza com o que ele está fazendo, porque não há dor. Então é como se você estivesse como ele. Entenda isso: a sua falta de oração te faz olhar de maneira fria para o pecado. Sabe por quê? Um homem que ora, quando ele entra no seu quarto, o Espírito Santo, ele revela o coração de Deus ao coração dele. Ele conhece o coração de Deus. Amém. Então o que eu pude perceber? Quando o homem ora, ele passa a gostar do que Deus gosta, ele passa a amar aquilo que Deus ama, ele passa a se entristecer por aquilo que Deus se entristece, que é o pecado. Ele se alegra quando ele vê a obra de Deus sendo feita. E por que nós estamos olhando para o pecado e estamos achando normal? Porque o nosso coração não tem sido colocado aqui, nas Escrituras, dentro do quarto de oração. Então, por negligenciarmos a oração, nós não estamos conseguindo olhar para o mundo como o Senhor olha. João Batista olhava para o mundo como o Senhor olhava. Ele pensava como o Senhor pensava. Ele falava aquilo que o Senhor queria que ele falasse. Sabe por quê? Porque era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Se você não tiver intimidade com o Senhor nesses últimos dias, você vai permanecer frio, e a frieza vai derrubar o seu coração à apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé propositalmente ou involuntariamente. Essa é uma mensagem de posicionamento. Pode colocar o louvor já. Essa é uma mensagem de posicionamento. Nós precisamos entender que Deus está querendo de nós um coração santo diante dele, um coração purificado diante dele, um coração posicionado, homens e mulheres que vão estar denunciando o pecado nessa geração, para que outras pessoas conheçam que somente Jesus é o Senhor. Entenda isso, meus irmãos. Precisamos ser forjados pelos Espíritos. Se coloque de pé. A tua palavra escondi
tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti.